Esta vida é, por assim dizer, uma profundidade de todas as privações. E estas são os frutos de nossos pecados, porque temos sido privados da bênção de Deus na queda de Adão. É verdade que, apesar de Deus, por sua bondade inestimável, ultrapassar esta maldição, quando Ele declara nosso Pai de muitas maneiras e nos faz sentir sua bondade e amor que Ele tem por nós e pelo cuidado com que Ele nos trata, mas temos muitas marcas de nossos pecados de cima a baixo. Devemos perceber que estamos debaixo da maldição de Deus. A morte finalmente será o fim comum de todos, quando teremos definhado neste mundo, quando seremos todos sujeitos a muitas doenças, ao calor e ao frio, quando devemos ter sido atormentados de uma forma e de outra, brevemente quando tivermos sofrido misérias infinitas. Qual será o decreto disso? Devemos voltar à corrupção e cinzas. No entanto, vemos aqueles que são tocados por Deus de tal maneira que as aflições pelas quais eles passam tornam-se seu auxílio, como Paulo fala no capítulo 8 de Romanos. Outros tornam-se cada vez piores e, em vez de se humilharem e serem levados a qualquer arrependimento, apenas se corrompem ainda mais e cada vez mais provocam a ira de Deus e inflamam ainda mais o fogo em que serão consumidos. Sejamos advertidos por isso. Então lancemos os nossos olhos sobre esses dois ladrões, como sobre o espelho de todo o mundo. Embora desde o maior ao menor, todos nós somos dignos de culpa diante de Deus. E se todos juntos devemos sofrer, quem se orgulhará de sua inocência? Quem será capaz de absolver-se? Estando nós mergulhados na condenação, nós suportaremos justamente a punição por nossos pecados. Entretanto, nem todos confessam seus pecados igualmente, pois há aqueles que vão de mal a pior, e sua rebelião contra Deus se manifesta. Eles rangem os dentes, espumam pela boca em sua fúria e crueldade. E eles não querem de forma alguma ser condenados. Ou talvez eles se riem e mostram um desprezo intencional ao dizer que Deus não obterá nada deles e que não terão nenhum dominador sobre eles. E para concluirmos, quando os pobres pecadores reconhecem que de fato são, quando se humilham, quando eles confessam sua dívida, quando eles dão glória a Deus, declarando que Ele os trata com toda a equidade e retidão, e que há uma boa razão para que eles sofram e sejam castigados, quando eu digo pobres pecadores são atraídos para tal razoabilidade, estejamos certos que Deus colocou a mão sobre eles, que Ele os tocou pelo seu Espírito Santo e que nisso se pode observar uma bondade infinita, quando Ele então livra da perdição e do inferno aqueles que estavam, por assim dizer, desprovidos de toda a esperança. Agora, em resumo, vemos na pessoa deste pobre ladrão um exemplo de fé que é tão bom quanto qualquer outro que já existiu. Portanto, muito mais devemos ser levados a admirar o tal milagre que Deus realizou, pois em que circunstância ele estava? Ele estava perto da morte, ele sentia tormentos horríveis, estava esperando alguém vir e quebrar suas pernas, perder seus membros. Ele estava em um tormento tão amargo e terrível que seria suficiente para fazê-lo perder o sentido e a memória. Ele vê o nosso Senhor Jesus, que também, na mesma situação de desespero de fato, com vergonha maior ainda. E como é que ele fala? Ele não somente reconhece seus defeitos e se humilha diante de Deus. Ele não somente exerce o ofício de um mestre buscando converter seu companheiro e levá-lo de volta ao bom caminho, mas ele faz uma confissão melhor que todas as outras, se considerarmos bem as circunstâncias. Lembra-te de mim, diz ele, quando entrares no teu reino. Como é que ele é capaz de perceber o reino de Jesus Cristo? Ele estava perecendo na cruz. Ele era amaldiçoado tanto por Deus quanto pelos homens, pois essa sentença da lei havia sido pronunciada pela boca de Deus. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Deuteronômio 21, 23.
E isso não foi feito por acaso, mas Deus colocou o seu único filho ali. Quando então ele vê Jesus Cristo estar sobre a maldição diante de Deus e diante dos homens, de fato, nas profundezas do desespero, do ponto de vista humano, ele não pode reunir seus pensamentos para dizer que Jesus Cristo é o Rei, a não ser na fé e no Espírito. Então ele vê ali as coisas que poderiam levá-lo para longe do Filho de Deus e que poderiam fazê-lo concluir que seria apenas um abuso e um escárnio confiar nele. No entanto, ele o chama de Rei, vendo-o em sua morte. Salva-me, diz ele, dá-me vida, porque toda a minha felicidade consiste em que te lembres de mim. Agora, quando consideremos bem todas essas circunstâncias, é certo que a fé deste ladrão era tão excelente quanto a de qualquer homem que já viveu. Portanto, não nos envergonhemos de sermos seus discípulos, pois, de fato, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo de nada nos aproveitará, senão estamos, por assim dizer, condenados em nós mesmos, a fim de obter a salvação nele. E nós não podemos ser absolvidos diante de Deus, a menos que tenhamos confessado que em nós há somente iniquidade e imundície. Posto que de fato somos condenáveis diante de Deus, e que o juízo de nossas próprias consciências nos condenam, não nos envergonhemos de seguir este ladrão, vendo que ele pode ser um bom professor para nós. E mesmo agora que o nosso Senhor Jesus subiu ao céu, que ele tomou posse da glória que foi dada a ele por Deus Pai, a fim de que todo joelho se dobre diante dele, não duvidemos que estamos totalmente restaurados e sustentados por ele. Concluamos, pois, que aqui está toda a nossa felicidade, a saber, que Jesus Cristo nos mantém em sua lembrança e nos governa, na medida em que ele tem sido ordenado o nosso pastor. Ele cuida da nossa salvação a fim de que possamos estar seguros sob sua mão e sob sua proteção. Além disso, podemos aprender a suportar com paciência as misérias da vida presente e a não privarmos de nos achegarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como podemos ver, o ladrão foi ouvido. No entanto, ele não escapou da morte, que foi muito cruel e terrível. Então que possamos estimar a graça espiritual que nos é dada em nosso Senhor Jesus Cristo e que nos é oferecida todos os dias pela pregação do Evangelho, para que estejamos acima de todas as angústias, contendas, cuidados, problemas e ataques que venhamos a experimentar. Que todas as nossas aflições sejam adoçadas, na medida em que sabemos que tudo contribuirá para o nosso bem e salvação, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, então, é o que temos que observar.